Neste vídeo apresentarei a você 5 principais tópicos do livro escrito por Howard Marks, intitulado O Mais Importante para o Investidor. Se não sabe quem é este grande investidor, permita apenas dizer que simplesmente ele é o único homem na atualidade que faz o oráculo de Omaha parar o que está fazendo para ler o que ele escreve. E aí, bora resenhar? Mas antes de falarmos propriamente do conteúdo do livro, para que você se familiarize, Howard Marks é um dos maiores investidores de todos os tempos, com um histórico de rentabilidade semelhante ao do próprio Buffett e Peter Lynch. Se você andou marcando passo e não assistiu a resenha desses dois grandes investidores, deixarei aqui no card e na descrição deste vídeo para que não perca esta oportunidade. Uma curiosidade sobre a publicação desta obra é que foi Warren Buffett o responsável por Howard escrever este livro. Então, camarada, se liga na responsa, olha em que nível esse cara está. Howard percebeu que é necessário algumas coisas para que o investidor obtenha sucesso, e por isso reuniu estas necessidades neste fantástico livro. Prometi te trazer 5 dessas diretrizes e se você conseguir seguir todos os passos, terá percorrido um longo caminho para garantir seu futuro financeiro. Portanto, pegue a sua xícara de café, acomode-se confortavelmente e não esqueça do material de anotação, porque aqui, parceiro, você ficará por dentro de assuntos que nos levarão ao próximo nível. Número 1, o mais importante é entender o risco. Esta parte é tão importante que é dedicado 3 capítulos somente para o estudo do risco. Ele diz que é preciso entender, reconhecer e controlá-lo. Vamos primeiro tentar entender. Aqui é abordado que existem muitos equívocos em relação ao risco. Por exemplo, ativos mais arriscados não necessariamente fornecerão as maiores taxas de retorno, e que se isto fosse verdade, eles não seriam os mais arriscados. Nos investimentos, é bem verdade que quanto mais risco você aceita correr, maiores também é o seu retorno. Mas o que muitos não dizem é que isso não é uma regra. O mesmo vale para te levar à falência. Você pode ficar muito rico ou pode destruir seu patrimônio correndo riscos excessivos. Howard defende a ideia durante todo o livro de que qualquer investimento comprado pelo preço certo pode ser um investimento lucrativo. Veja bem, descobrir o quanto vale um ativo e comprá-lo a um preço menor do que vale é o que permite uma margem de segurança. Entenda os riscos da empresa em que você está investindo para saber seu preço certo. O mais importante é reconhecer o risco. Para conseguir resultados acima da média, é necessário ter uma maneira de identificar os riscos que um ativo carrega. E depois sim decidir se é razoável ter a pele em jogo, comparando o risco deste ativo com o que o mercado está expressando através do seu preço. Gostamos muito dos exemplos, então vamos a ele. Digamos que existe uma empresa chamada Bora Resenhar e que negocia a um preço-lucro de 300 vezes, o que significa que o mercado vê no Bora Resenhar uma alta expectativa. Só que você não está convencido disso. E vê que ultimamente a empresa vem passando pelo aumento da concorrência. Além disso, percebe que o Bora Resenhar, para atingir um preço-lucro de cerca de 20, que é um indicador mais plausível, precisaria aumentar seus ganhos em 15 vezes, o que é um baita aumento. E devido a essa concorrência acirrada, seria muito difícil isso acontecer. Neste exemplo, fica claro reconhecer os seus riscos. Esta empresa está negociando muito acima do seu valor justamente por uma expectativa futura, que pode não se concretizar. Um investidor racional, para este exemplo, colocaria seu lucro no bolso e dormiria tranquilo. Este é um exemplo que acontece com muita frequência no mercado de ações. E para finalizar a parte do risco, o mais importante para o investidor é controlar o risco. O percurso para o sucesso nos investimentos no longo prazo passa muito mais pelo controle do risco do que por sua agressividade. Um investidor habilidoso em controlar os riscos consegue ter resultados impressionantes ao longo do tempo. Lembre-se apenas que neste jogo você não precisa ter a rentabilidade do Warren Buffett, Peter Lynch ou do Howard Marks. O que é necessário é ter os recursos suficientes para cobrir seus gastos mensais. Com isso, podendo viver a sua vida da maneira que deseja, perto das pessoas que ama. Durante uma vida inteira, como investidor, perceberá que o resultado dos seus investimentos terá mais a ver com as perdas que foram evitadas do que com os ganhos que você obteve. Howard expressa muito bem isso nesse livro, só que isso não foi ideia dele. O velho Buffett já dizia:
A regra número 1 é nunca perca dinheiro e regra número 2, jamais esqueça a primeira. Então, como fazer para controlar os riscos dos meus investimentos? A resposta é bem simples e todos nós sabemos, só não a colocamos em prática. Quanto mais aprendemos sobre determinada empresa, sobre o seu negócio, qual é a matéria-prima utilizada para fazer o produto, em como ela gera lucro, mais mitigamos os riscos sobre aquele investimento. O problema está na preguiça de adquirir conhecimento e por isso ficamos sempre atrás das dicas. Um exemplo comum que podemos utilizar é o seguinte: digamos que você quer montar uma padaria. A primeira coisa a se pensar talvez seja em qual local montar o seu negócio e, se for inteligente, fará um levantamento no bairro onde mora para escolher o melhor local, aquele que terá a maior probabilidade de angariar clientes, que tenha uma maior concentração populacional e o mais longe possível de algum concorrente. Isso se chama estudo de localidade. Investidores de fundos imobiliários utilizam muito esta análise para escolher seus FIIs. Depois, uma ação necessária seria entender como o mercado da sua matéria-prima, ou no jargão dos negócios, commodities, funcionam. Neste exemplo, estamos falando do trigo e, fazendo um bom dever de casa, verá que existirá momentos em que poderá comprar o seu principal ingrediente por preços mais baixos, o que aumentará a sua margem de lucro, pois as commodities são altamente cíclicas. E assim como você fará para construir um negócio, faça também com os seus investimentos, estude-os. E essa é a minha deixa para falar do tópico número 2. O mais importante é estar atento aos ciclos. O mercado é feito de ciclos e eles nunca param de ocorrer. E por isso, os ciclos são uma ferramenta útil que lhe dará uma vantagem em relação ao mercado. Howard tem uma ideia peculiar sobre o mercado e o compara a um pêndulo que oscila de um lado para o outro. Os extremos são os pontos de ancoragem e que, embora o ponto médio do arco seja o que melhor descreva a localização do pêndulo, na média ele passa muito pouco tempo nesse ponto. Em vez disso, passa a maior parte do tempo oscilando entre os extremos. Sempre que o pêndulo está próximo de uma extremidade, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, volta ao seu ponto médio, oscilando entre euforia e depressão, cobiça e medo, barato e caro demais para comprar. Entenda que os ciclos são autocorretivos e que periodicamente os investidores guiados pela manada decidem que uma tendência é interminável. Quando os tempos são bons, acreditam que a tendência continuará para sempre, negligenciando o risco. Quando os tempos são ruins, acreditam que nunca terminarão e perdem a oportunidade de fazer bons negócios. Esteja ciente de onde estamos no ciclo atual e aumentará as probabilidades a seu favor. Número 3. O mais importante é combater as influências negativas. Os maiores erros cometidos nos investimentos não surgem de fatores informacionais ou analíticos, mas sim dos psicológicos. Ganância e medo, rejeitar a lógica e a razão sendo invejoso, egos e muitos outros são forças psicológicas que podem ter influências negativas poderosas. Buffett tem uma célebre frase que diz: seja ganancioso quando os outros tiverem medo e tenha medo quando os outros estiverem gananciosos. E isso me faz lembrar do pêndulo descrito no livro. Os traços psicológicos são iguais no mundo todo e se tornam muito poderosos ao afetar um grupo. Isso é chamado de efeito manada e acontece muito no mercado de ações, fazendo com que milhares tomem mais decisões. O efeito manada se explica em grande parte ao viés de confirmação, em que um indivíduo confirma as suas crenças erradas, ignorando completamente as informações que o contradizem, seja intencionalmente ou por ingenuidade, fazendo com que essas crenças sejam validadas por outros indivíduos que compartilham do mesmo sentimento. Quanto mais pessoas são impactadas pelo viés da confirmação, mais difícil fica sair da manada, resultando em erros que podem interferir no retorno do seu portfólio por toda uma vida. Existem maneiras de aumentar as suas chances contra os fatores psicológicos no mercado financeiro. Por exemplo, atenha-se ao conceito de valor intrínseco e margem de segurança de uma determinada ação, que é tão bem explicada no livro O Investidor Inteligente, escrito pelo mestre de Buffett, Benjamin Graham. Aliás, este é um livro que com certeza veremos por aqui, então se não quer ficar de fora desta resenha que nos levará ao próximo nível, inscreva-se e ative as notificações. E claro, não esqueça de dar aquela força com o seu like. Outra forma de não se deixar levar pela manada é pôr em prática os ensinamentos do vídeo até agora. Olhe o mercado de um ponto de vista sóbrio, evitando investir quando se sentir ganancioso. Número 4. O mais importante é o ponto de vista contrário. Neste capítulo, Howard traz uma frase creditada a John Templeton, um lendário investidor americano. Precisa-se de muita coragem para comprar quando os outros estão vendendo e
vender quando os outros estão comprando euforicamente. Isso, entretanto, é o que proporciona os maiores lucros. Enquanto a maioria dos investidores investem seguindo uma tendência, ir na direção contrária tem se mostrado a melhor opção. Quando há um consenso na comunidade investidora, significa que a maioria dos investidores já agiu e o preço atual reflete este consenso. Sabemos que andar na contramão do mercado não é uma tarefa fácil. Primeiro, porque você deve fazer um julgamento que contradiz o mercado. Isso requer conhecimento e confiança sobre a empresa a ser investida. Segundo, você deve ter resistência e consistência no que acredita, pois suas convicções podem não acontecer no tempo em que você previu. E quando isso acontecer, o que certamente irá, lembre-se, foco no longo prazo. Número 5, o mais importante é apreciar o papel da sorte. Howard diz que não podemos julgar uma decisão de investimento com base apenas nos resultados. Às vezes, boas decisões produzem maus resultados e às vezes, más decisões produzem resultados excelentes. É comum que os investidores criem seus próprios portfólios com o objetivo de maximizarem os seus lucros com base em suas crenças para o futuro. Se por acaso suas crenças estiverem corretas, serão percebidos como gênios do mercado, mesmo que tenha sido um investimento ruim, ignorando completamente o risco e com alta probabilidade de dar errado. O que quero dizer é que todos os dias existem investidores apostando em um mercado de baixa e em algum momento alguns deles estarão certos. O importante é entender que eles não acertarão automaticamente todas as vezes em suas previsões. Considere que pode ter sido apenas sorte. Não siga os gurus cegamente. Um investidor inteligente limita as perdas, deixando uma grande margem para os ganhos, limitando a exposição da sua carteira ao risco e a eventos aleatórios que tenham o poder de prejudicar seus retornos. Lembre-se, nunca perca dinheiro. A propósito, é assim que começa a fazer ele trabalhar para você. Posso concluir dizendo que existem várias coisas importantes para ser um bom investidor, e nesta resenha tentei condensar as informações que para mim foram mais impactantes. O livro contém 20 capítulos de muito conhecimento que irá facilitar a sua jornada rumo à independência financeira, lhe trazendo as experiências de um dos investidores mais respeitados dos últimos tempos, o que lhe fará evitar muitos erros que só aprenderia com a prática. Seria impossível, em poucos minutos, descrever tudo o que este livro tem a oferecer. O mais importante para o investidor é uma oportunidade de aprender com os melhores. Deixarei na descrição deste vídeo um link de afiliados da Amazon para você que quer ser um investidor melhor e ainda ajudar o canal a crescer. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu sou o Giovanni Soares, este aqui é o Bora Resenhar e até a próxima.